O tema é guerreando e vencendo sobre a ordem de Deus, sobre a tua palavra. Ou lutando e vencendo sobre a ordem de Deus. Sobre a tua palavra prosperarei. Fala para o irmão, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus prosperarei. Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar sobre Gideão, filho de Joás. Versículo 11. Na verdade, na sua casa você pode ler o 6 inteiro a partir do 1 e o 7. 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abieslita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em algumas traduções, varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás o medianita como se fossem um só homem. Ele, porém, respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga minha oferta, e a ponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lo apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre uma penha ou uma pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que o anjo do Senhor... Viu o Senhor que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é a paz. No hebraico, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos abriasitas. Amém? Deu uma engasgada aqui porque eu já estou querendo chorar. Amém? E a vista está embaçada. Mas presta atenção. O Senhor fala o coração de cada um. Sente, vencendo, guerreando e vencendo sobre a ordem de Deus.
A história de Gideão é uma história muito interessante e é uma história onde nós tiramos grande proveito, onde nós tiramos um grande aprendizado, onde nós podemos ver a mão de Deus. Você prestou atenção na leitura? Gideão era filho de Joás, morava entre os povos de Manassés, né? Os filhos de Manassés. Ele era uma pessoa que tinha, os seus pais tinham uma herdade, porque essa era a prática de todo o hebreu. Toda a família hebraica tinha terra, né, para produzir, né? Todo o povo, quando o povo saiu do Egito, entrou na terra prometida, já pregamos isso muitas vezes. Cada tribo conquistou um quinhão de terra, e cada família teria sua terra para cultivar, né? E eu sempre, quando falo isso, eu costumo dizer que aqueles deputados, né, chamados deputados evangélicos, eles deveriam, entrando lá como conhecedores da Bíblia, também ser os primeiros a levantar a bandeira da reforma agrária, né? Dar a quem de direito à terra. Mas, na verdade, de Bíblia eles estão longe, né? Mas, quando nós entendemos a Bíblia, temos que viver por ela. Se estamos sobre ela, temos que viver da ordem da Bíblia. Mas Gideão estava batendo trigo no lagar, e a Bíblia diz aqui que ele estava batendo o trigo, e esse trigo ele iria esconder dos medianitas. Os medianitas estavam oprimindo o povo de Israel, que agora já estava na terra prometida, mas eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Aí você pergunta, mas por que, pastor, eles estavam sendo oprimidos? Você acompanhou o texto aí, e o próprio Gideão, quando o anjo do Senhor, que nós já vamos falar, apareceu para ele. Quem era o anjo do Senhor, você vai saber. Quando o anjo do Senhor apareceu, eu sou o anjo do Senhor, eu vim aqui. Aí o Gideão questiona e fala assim, mas onde está aquelas maravilhas que os nossos pais nos contavam, do livramento que eles tiveram no passado, saindo do Egito, das maravilhas? Agora nós estamos aqui oprimidos pelos medianitas. E o povo também, muitos do povo reclamavam sobre isso. Por que essa opressão? Mas repetindo aqui, Provérbios 26, versículo 3, que não existe maldição sem causa, não existe sofrimento, não existe opressão, não existe situação adversa que não tenha uma causa, que não tenha uma razão, que não tenha um motivo. Tudo, tanto o bem quanto o mal, ele não acontece por acaso. Ontem você ouviu na palavra que Adão e Eva viviam no paraíso, não tinha briga entre eles. Eva não reclamava da toalha que Adão esquecia sobre a pedra, não tinha nada disso, porque eles estavam debaixo da bênção de Deus. Deus os abençoou, então eles viviam em paz. Aquela paz, aquela alegria, aquela justiça que eles viviam, tinha uma causa, a razão de Deus ter abençoado. Capítulo 3 de Gênesis, veio a desgraça. Então por que veio a desgraça? Tinha um motivo, eles desobedeceram a Deus. Ninguém sofre, eu sou tão bonzinho, pastor, mas eu sou tão bonzinho, pastor, mas eu jejuo, pastor, aí eu oro, né? Tem uns que falam jejua, fala que jejua, que ora, eu procuro fazer o bem, mas não sei por que está acontecendo essa desgraça comigo. Sem causa não é. Repita que muitas vezes somos nós mesmos que damos causa, muitas vezes, né, nós contribuímos com a causa, não porque não confiamos em Deus na medida que deveríamos confiar. Somos vítimas de pessoas que não querem ver o nosso bem. Aí, como nós não estamos andando firmes com Deus, aquilo pega, nos tornamos esponja. Uma razão tem, e a razão que você vai descobrir comigo, porque eles estavam sendo oprimidos, você vai ver aí capítulo 6, versículo 1. Diz assim, a opressão dos medianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor.
Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Ou seja, eles estavam sofrendo porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, você está sujeito à ação do inimigo. O inimigo vai ter legalidade para agir na sua vida. O inimigo vai te oprimir, o inimigo vai te caluniar, o inimigo vai te oprimir contra a parede. A razão, fez o que era mal diante do Senhor. Ou seja, saiu debaixo da ordem de Deus. As consequências vêm. Então, é necessário que tenhamos conhecimento e produzamos para com Deus aquilo que agrade ao Senhor. Mas nesse mesmo capítulo 6 aí você vai ver que o povo começou a clamar a Deus. Eles estavam sendo oprimidos e eles começam a clamar. Quer ver? Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e eu vos livrarei da mão dos egípcios, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Ó, Deus fala que vai dar livramento, mas diz: ó, vocês não deram ouvido à minha voz. Vocês estavam não ficaram debaixo da minha ordem. Vocês fizeram o que era mal. Por isso que vocês estão sofrendo. Mas eu vou enviar o meio de tirar vocês. Esta opressão vai acabar. E a promessa de Deus é uma promessa que Ele zela por ela. Jeremias 1,12 diz: eu, Senhor, velo pela minha palavra para cumprir. Então, quando Deus diz alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, Ele não esquece e Ele trabalha para produzir aquilo que Ele prometeu. A sua palavra Ele vai cumprir. E aí estava lá Gideão, trabalhando, batendo no lagar o trigo, e aparece a ele o anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, na grande maioria das Bíblias, né, e o correto seria isso, a expressão anjo do Senhor, a palavra anjo aparece maiúscula. Esse anjo não é um anjo qualquer, esse anjo não é um príncipe, como Miguel, esse anjo não é um principado, esse anjo é a pessoa do Senhor Jesus. Isso na teologia é chamado de teofania, quando Jesus se manifestava na pessoa, na aparência de um anjo. Aí você fala: como, pastor? Jesus no Antigo Testamento? Jesus no Antigo Testamento. O próprio Jesus disse, né? Antes de Abraão existir, eu já existia. Então, o chamado de Deus na vida de um homem para vencer, ele é feito pelo próprio Deus. Então esse anjo do Senhor que aparece aí é o Senhor Jesus. Aí deixa eu explicar para você o porquê a teofania. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como sendo o único Deus. Quem está entendendo? Porém, várias nações colocavam vários ídolos, né? Então existiam aquelas nações que eram politeístas. Deus, ele é trino, mas o povo naquele tempo não teria entendimento para entender que Deus é o Pai, é o anjo do Senhor aqui, o Logos, e ele é o Espírito Santo. Então, essa manifestação da Trindade no Antigo Testamento, ela não é explicada porque o povo poderia entender isso como para serem adoradores de vários deuses. Então Jesus se manifestava lá no Antigo Testamento na pessoa do anjo do Senhor. Então quem apareceu a Gideão não foi qualquer pessoa, foi o anjo do Senhor. E ele estava ali, ele questiona em primeiro lugar por que daquela situação. Mas aí o Senhor lhe diz assim: olha,
você será usado para libertar o povo da mão dos midianitas. Ali houve o chamamento de Gideão. Aí o Gideão procura qualidades ou procura riqueza, né? E ele fala, mas a minha família é a mais pobre. Tinha terra, plantava trigo, batia, mas era a mais pobre entre os Manassés. E ele disse, entre os meus irmãos, eu sou o menor. Porque ele fala, não poderia ter escolhido de uma família mais abastada, não poderia escolher uma pessoa, se fosse entre a minha família, aquele que mais destaca, aquele que mais tem condição. Deus escolhe quem Ele quer. Amém? Presta atenção. E Deus, quando nos escolhe, Ele escolhe olhando o nosso coração. Já pregamos aqui muitas vezes, 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai, Deus fala com Samuel, ó Samuel, vai até a casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. Aí vai lá, o Samuel pega um chifre, né, enche esse chifre de óleo, e fala, opa, vou ungir esse rei. Quando ele chega na casa de Jessé, ele fala com Jessé, ó, Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos. Aí o Jessé manda chamar, vem os 3 filhos, né? Abinadade, né? Samar. Eles vêm, quando ele vê o mais velho, forte, alto, bonito, elegante, ele fala, esse aí mesmo, tem pinta de rei. Aí quando ele vai derramar o óleo, Deus fala, Samuel, quem manda aqui sou eu não sou como os homens que julga pela aparência. Aí ele falou, é o segundo, Deus falou não, é o terceiro, Deus falou não, é o quarto, Deus falou não, é o quinto, Deus falou não, é o sexto, Deus falou não, é o sétimo, Deus falou não. Aí ele falou, já veio 7 filhos, não é nenhum. Aí o próprio Jessé lembrou, eu tenho um menino lá que está lá com as minhas ovelhas, ele é pastor de ovelha, ele está lá cuidando das ovelhas, é o Davi. Acho que os irmãos olharam e falaram assim, o Davi vai ser ungido? Aí chamaram, aí Deus falou, é esse aí, entra um menininho ruivinho, né? A Bíblia diz que ele não era feio, mas ruivinho, de bom parecer, mas pequenininho. E Deus falou, é esse aí, porque eu não julgo segundo a aparência. Esse aí tem o coração conforme a minha vontade. Você não canta aqui? O homem segundo o coração de Deus era o Davi. Deus escolheu o Gideão. Aí presta atenção, uma coisa que você precisa entender, que as pessoas muitas vezes não entendem, é um assunto terrível, é um assunto dolorido para muitas pessoas. Quando Gideão vê o anjo e fala que você é o escolhido, ele diz assim, se tu és mesmo, se eu sou escolhido e tu és Deus, me dê um sinal, me aguarda aqui porque eu vou até a minha casa e eu já volto. Ele pediu para Jesus esperar. Aí você fala, mas por que ele pediu para Jesus esperar? Porque se Jesus esperasse, ele ia ter certeza que era Deus, mas ele tinha algo para oferecer a Jesus. Ele vai na sua casa, ele pega uma oferta e ele traz até Jesus. Ele traz um caldo, pega o cordeiro, traz e vem até o anjo do Senhor, e debaixo daquele carvalho ele quer oferecer a oferta a Deus. Há uma semelhança, se você já leu a Bíblia, há uma semelhança, né, de chamado Gideão e Abraão. Abraão, quando foi chamado, chegou no lugar chamado Carvalhais de Mamre, ali ele fez um altar. E na mesma situação, no lugar onde tinha um carvalho, né, onde o Abraão foi, tinha vários carvalhos, tanto que chamava Carvalhais dos Mamre. Mas ali onde tinha um carvalho, ele falou, é aqui que eu vou prestar a minha oferta ao Senhor. E aí o anjo do Senhor estava ali com o cajado. Aquele cajado significava autoridade, porque o nosso Deus tem autoridade, e quando nós confiamos e entramos debaixo da autoridade de Deus, ninguém pode nos deter. Você precisa crer nisso. Quando você está debaixo da autoridade de Deus, ninguém pode te deter. Quando Davi virou para o gigante veio vendo ele, riu dele, zombou dele, disse, vou jogar tua carne aos abutres. Davi diz assim, tu vem com espada de lanças, mas eu vou contra ti na autoridade do nome do Senhor.
Quando você está debaixo da autoridade do nome do Senhor, você é um vencedor. Aí, gente, presta atenção nisso. Para você estar debaixo da autoridade do Senhor, você precisa crer nele, você precisa confiar nele, você precisa colocar o seu coração no Senhor, porque uma das virtudes do crente é crer no Senhor, é uma virtude de onde você traz sobre a tua vida bênção. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Entra debaixo da autoridade de Deus, creia nele, confia no Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega tudo. Gideão foi lá. Quando ele foi fazer, aí o anjo do Senhor disse para ele, o Senhor disse para ele assim: não, aí não, traz sobre essa pedra, faz aqui, primeiro você coloca, depois você derrama o caldo. Quando ele fez aquilo, aí o Senhor levantou o cajado, e aquele holocausto foi consumido. O que consumiu, foi aceito por Deus, aquela oferta foi aceita por Deus. Você precisa aprender a ofertar a Deus de todas as formas. Você sabia disso? Você precisa aprender a ofertar a Deus o seu coração. Vou começar pelo coração. Tem gente que ele quer Jesus só para negócio, para aquilo que lhe interessa, não é verdade? Ontem nós falamos aqui sobre as pessoas que jogaram na Mega Sena da virada. Aí fica aqueles fazendo média. Eu vou ajudar, eu vou fazer filantropia. Aí eu vou abrir um orfanato. Eles assim, se eu fizer assim, eu agrado o coração de Deus. Deus lembra que eu joguei 11, 12, 13, 17, 26. É só negócio com Deus. A primeira coisa que você precisa aprender é ofertar o teu coração para Deus, a sua vida para a mão de Deus, dá o teu interior para Deus, ser como Jó, dá a vida dele, o coração dele estava em Deus, ele cuidava do resto, mas a essência era a vida dele nas mãos de Deus. Tem gente que fala assim: irmão, amanhã nós vamos fazer 1 hora de oração na igreja. Eu não posso. Aí alguém fala assim: vai ter uma churrascada em tal lugar. Estou dentro. O que é para levar? Se o pastor for, leva uma Coca Zero para ele. Não é? Sim ou não? É porque a vida não está no altar. Quando eu digo oferecer a vida, a sua vida você tem que colocar no altar de Deus. Senhor, eu sou o seu. Senhor, o Senhor é meu. Você canta aqui muitas vezes aos domingos: eu sou do meu amado e ele é meu. Mas quando Deus fala, faz tal coisa, você fala: Senhor, isso aí é muito pesado para mim, porque você não colocou o coração. Quando você coloca o coração em Deus, quando você coloca o coração nas coisas de Deus, você deixa Ele dirigir a sua vida. Aqueles que são de Deus vão onde o vento do Espírito sopra. Ele está à disposição. O Senhor quer que eu vá para aquele lugar, eu vou porque eu sou do Senhor. O meu coração é do Senhor, Ele é meu e eu sou dele. Aprender a ofertar a vida. A minha vida no teu altar. Muitas vezes você canta: vem, Senhor, minha vida oferecer. Aí só que tem um propósito: mas eu quero ganhar um carro novo, Senhor. Ou seja, a sua vida é ofertada com uma condição, não é? Sim ou não? É lançar-se a Deus, trazer a sua oferta do seu coração, trazer a sua oferta para manter a casa de Deus. Ofertar. Tem gente que fala: não, já chegou a hora de falar de oferta. Você vai ver que Abraão foi chamado e ofereceu uma oferta a Deus. Gideão foi chamado e ofertou a Deus. Quando você oferta, é sinal que você está desprendido de coisas materiais. Hoje teve um vendaval em Votorantim, caiu uma casa. Se a família estava presa naquele bem, ela vai ter que se virar. Mas quando o coração está no Senhor, ela levanta a mão, dá glória a Deus e diz: o meu Deus me fará levantar novamente uma casa muito maior. Mas se o coração estiver na matéria, a pessoa vai reclamar: eu não dou dízimo 100% porque é muito. Eu dou ali, faz igual o pai do Neymar, eu dou uma quantia considerável. O coração não está no Senhor. Isso, uma das coisas que mais me decepcionou do pai do Neymar foi isso. E uma das coisas que mais me decepcionaram no Kaká foi exatamente isso. Ele era fiel em tudo. Aí começaram a buzinar no ouvido dele. E você sempre vai encontrar pessoas que vão buzinar. Mas $2 milhões todo ano na igreja, Kaká, é muita coisa.
Aí ele virou, casou com uma mulher que não é sábia. E eu falo isso com todo conhecimento. Ela disse, bem, é demais. E ele, como não era um Jó, ele era um tolo. Ele foi um Sansão. O galo começou a cantar fino. Ele falou, é verdade. Porque as pessoas não sabem, estão presas a coisas materiais. Tem gente que é agarrada ao carro dele. Ai, se eu perder esse carro, ai meu Deus do céu. Evidentemente que você deve ter cuidado. Esses dias eu aconselhei uma pessoa. Segunda-feira eu falei para ela, vai numa agência, vê um carro, Deus vai te dar um carro. Só vou te pedir uma coisa, não entregue para qualquer um. Não entregue para quem não tem carteira para dirigir, porque se você entregou para quem não tem carteira, essa pessoa não está sobre ordem, vai trazer maldição sobre a sua vida. E não adianta reclamar não. Não entregue para quem tem um histórico maligno, né? O que põe a mão quebra. Tem gente que tem um histórico maligno, ele pôs a mão desanda. Seja prudente. Porque até agora ninguém te pede nada emprestado. Você comprou um carro, amanhã eu estou precisando levar minha mulher no postinho, você me empresta seu carro? Sempre aparece, né? Sim ou não? Mas não coloque o coração, cuide daquilo que Deus deu. Mas que a tua oferta, e mais importante, seja o Senhor. Desprenda-se das coisas materiais e aprenda a ofertar a Deus. Amém? Gideão preparou ali uma oferta para o Senhor. E ele não estava ofertando a ninguém mais do que o anjo do Senhor. Outro paralelo aqui com Abraão. Quando Abraão foi chamado, ele deu dízimo de tudo aquilo que tinha a Melquisedeque. Se você fazer um estudo profundo sobre Melquisedeque, o rei de Salém, rei da paz, você vai encontrar Jesus. Melquisedeque era Jesus ali diante de Abraão. E ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. Ou seja, ele ofertou, ele ofereceu o melhor do que ele tinha. Ele se desprendeu. Ele não estava ligado às coisas terrenas. E ele sabia que aquele que havia chamado era poderoso para dar muito mais do que ele estava ofertando. Você está entendendo? Coração aberto. Ou seja, vamos ver que Melquisedeque aparece a Abraão, que é Jesus, o Melquisedeque, e o anjo do Senhor, que é Jesus, aparece a Gideão. E aí ele fala, você vai ser o libertador. Ele vê o sinal e Deus mostra para ele que aquele anjo era Deus. E agora ele tem, se Deus falou comigo, se eu vou libertar, eu estou debaixo da ordem deste Deus. Eu estou sobre a palavra desse anjo do Senhor. Aí ele começou a ganhar confiança. Aí, se você continuar lendo, Deus vai te pedir algumas coisas para fazer, quando você tem o chamado. O primeiro altar que você consagra é a Deus. Mas depois que você consagra o altar, você também tem que aprender a derrubar o altar da idolatria do coração, da tua casa, da tua família. Né? Se você já foi chamado e fez o altar a Deus, é porque dentro de você a idolatria já está quebrada. Mas você precisa derrubar o altar da idolatria dentro da tua casa. Aí Deus falou com ele, olha, o anjo do Senhor já havia confirmado que era o anjo do Senhor. Ele disse para ele, agora você vai e vai derrubar o altar de Baal. Quando nós falamos aqui que o povo fez o que era mal aos olhos de Deus, foi exatamente isso também. Trazer a idolatria, uma imagem para ser adorada. Aí Deus fala com Gideão, agora você vai destruir esse altar. Se você continuar lendo, aí o Gideão falou assim, se eu for de dia e destruir esse altar, eu vou gerar confusão, né? Porque os idólatras vão se levantar contra mim. Aí ele falou, então eu vou à noite. Ele pegou alguns servos que trabalhavam na casa dele, na terra dele, e disse, nós vamos à noite. E à noite eles foram lá e derrubaram o altar de Baal,
e aproveitaram a madeira e levantaram um altar ao Senhor. Quando levanta, o povo vê que o altar de Baal foi destruído, e eles começam a perguntar, mas quem destruiu o altar de Baal? Aí alguém disse, foi o filho de Joás, foi o Gideão, só pode ter sido ele está com essa história aí, que Deus levantou ele para libertar dos medianitas. Aí outros falaram, não, vamos querer a cabeça desse camarada. Aí foram até o pai dele falou assim, olha, no meu filho não, mas vamos fazer uma coisa, se ele fez isso como ato de justiça, vamos deixar ele para Baal resolver então a situação. E eles começaram a chamar o Gideão de Jerubaal, que significa Baal contenda contra ele. Ou seja, se ele destruiu Baal, e se Baal é Deus, que Baal contenda contra ele e o destrua. Interessante isso, né? Se aquilo que eu falo aqui na libertação para o demônio, se é forte, tem que provar, porque o meu Deus é forte e por isso você cai de joelho. Quem tinha que provar que era forte era Baal. Aí todo mundo começou a chamar o Gideão de Jerubaal, que Baal contenda sobre ele. Mas lá naquele altar que Gideão fez, quando o anjo do Senhor provou que era Deus para ele, e ele fez um altar, ele deu o nome àquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Por que ele falou isso? Porque a palavra de Deus falou, eu sou contigo, eu vou te levar a vitória, trouxe ao coração de Gideão, sabe o que? Paz. Quando Deus fala com você, você é de Deus, Deus vai trazer a você um coração de paz. Esses dias nós sentamos para conversar, e nós falamos acerca de uma perseguição sobre a nossa igreja. E o primeiro instante eu ri, porque Deus me trouxe uma grande paz. Ele disse assim, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo a obra como eu quero que faça. E aí eu disse para os irmãos, não se joga pedra em árvore infrutífera. Quando um pé está cheio de mango, a garotada não joga pedra para derrubar? A perseguição, quando a perseguição vem contra você, vem contra mim, é porque você está dando fruto, é porque eu estou dando fruto, é porque eu estou na presença de Deus. E isso, mesmo sabendo que eu vou ter perseguição, isso eu tenho grande paz. O salmista Davi, aquele mesmo garotinho, escreveu, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe, quando ele fala de vale, é um lugar que em algum momento parece ser tranquilo, mas em outro momento é o lugar mais perigoso que você está. Pode estar, você sabia disso? E quando ele fala vale da sombra da morte, é exatamente isso, é um lugar muito mais perigoso ainda. Ah, pastor, por que é perigoso? Há 4 anos atrás, o ano retrasado mesmo, teve a chuva tão forte que caiu, fez descer montanhas, né? E engoliram casas na região da Serra, lá no Rio de Janeiro. Aquelas casas estavam no pé do monte e no vale. Com a chuva veio o barranco, a barreira, destruiu tudo aquilo ali. E quando você está passando no vale, se o inimigo está lá em cima, dos dois lados, você está passando ali, você é alvo fácil para eles jogarem pedras. Vem outro detalhe nesse capítulo 6, você pode ler, que quando os medianitas começaram a perseguir o povo de Deus, eles subiam para as montanhas e faziam cavernas para lá esconder, porque eles sabiam que lá na caverna eles estariam escondidos. Se ficasse no vale, eles teriam perigo. Mas quando você é de Deus, você é como o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que Gideão teve paz. Foi lá e destruiu o altar da idolatria. Como você destrói o altar da idolatria? Pregando a verdade, vivendo a verdade, destituindo os ídolos. Quando eu falo ídolo, não estou falando de Maria, não estou falando só de Maria Aparecida, Joaquim, Expedito. Eu estou dizendo de situações que dominam. O dinheiro mesmo é o grande ídolo desse tempo.
destruir isso e colocar as coisas no coração de Deus. Falamos isso aqui, primeiro, a prosperidade da alma. Gideão estava em paz. Depois disso feito, Deus fala com Gideão assim: ó Gideão, Deus, a Bíblia não precisa quanto tempo depois, porque tem o chamado, tem a promessa, tem um tempo de espera. A Bíblia não diz se foi 1 ano depois, se foi 6 meses, mas chega um tempo, Deus fala assim, depois dele destruir o altar: Gideão, agora é a hora de você preparar o povo, os homens, para livrar da opressão dos medianitas. Aí ele fala assim: Senhor, né? É agora. E quando você é reiterado de uma situação que está chegando o momento, né? Você treme. Seja algo glorioso ou seja algo terrível, você treme. Aí ele diz: Senhor, ó, eu vou fazer uma coisa assim, se for eu mesmo, eu vou colocar um velo de lã lá fora, e se o Senhor tiver esse plano em mim, que o sereno caia, todo o sereno se convirja, né, para esse velo de lã, lá na eira, que toda a eira pela manhã esteja seca, e o velo de lã encharcado. Aí ele põe o velo lá e vai dormir. E uma das coisas que eu atentei, que ele foi dormir em paz, né? Por que ele foi dormir em paz? Porque quando ele levanta de manhã, ele vai em direção ao velo e ele leva uma taça. Por que ele levou a taça? É porque ele sabia que aquele anjo do Senhor que lhe deu paz era poderoso. E aí ele pega o velo e ele espreme e enche uma taça. Aí ele falou: Senhor, não é que eu estou brincando. Na verdade ele queria ver mais a manifestação do poder de Deus. Vou fazer o contrário. Hoje eu coloco o velo novamente, mas vai acontecer o contrário. Toda a eira vai estar molhada e o velo seco. Eu acredito que Deus falou assim: isso é fichinha para mim, né? E no dia seguinte, toda a eira seca, e toda a eira molhada e o velo sequinho. Ele fala: realmente o Senhor me quer. Aí Deus fala assim: reúne os homens. Aí ele faz um chamado em Israel sobre todos os homens disponíveis e qualificados para a luta, né? Não ia levar um aleijado, não ia levar um sem braço, né? Não ia levar um surdo, um cego. E aí ele conseguiu reunir 32 mil homens. 32 mil homens é muita gente, principalmente para aquele período. Era compatível com o exército dos medianitas, que estavam acampados num arraial. Aí Deus fala com ele assim: olha, para que o povo não se glorie. Deus sabia que Gideão estava confiando nele, mas o povo, você sabe que as pessoas falam assim: ah, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Você sabe que a ciência explica o seguinte: não, quando Moisés chegou diante do mar, né? E na verdade não foi o cajado que ele tocou e abriu o mar. Na verdade, de tempo em tempo vinha um vento do Oriente, e aquele vento era tão forte que abriu o mar, né? E aquilo aconteceu exatamente no momento em que Moisés chegou ali. Como eu penso muito, primeiramente, se o vento abrir um lugar, o próprio vento atrapalharia, era tão forte que atrapalharia o povo de passar, né? Ou seja, quem fez foi a mão de Deus. Quem agiu de forma sobrenatural e poderosa ali foi a mão de Deus. Mas as pessoas sempre vão tentar dizer: não, aconteceu porque tinha que acontecer. Teve um irmão que uma vez, eu não vou dar o nome, ele é uma das pessoas, fruto desse ministério, do meu ministério, que Deus me mostrou ele através de palavra de ciência, mandou falar sobre ele, para a vida dele ser transformada. Ele era uma pessoa terrivelmente endemoniada. Ele foi liberto, transformado, saiu da vida que levava. Aí um dia ele fez algum ato, né,
contrário àquilo que nós ensinamos, e ele foi repreendido, ele não gostou, porque normalmente as pessoas não gostam de repreensão, né? E aí quando você repreende, ele procura alguém para jogar a culpa, ele não aceita. E aí alguém disse assim: puxa rapaz, você está se levantando contra o pastor João, ele foi usado por Deus para aquele dia lá, eu estava na igreja, sua vida foi transformada. O pastor João podia ser qualquer um, rapaz. Quem me libertou foi Jesus, né? Então existem pessoas que jogam, que não têm reconhecimento, que seria Deus. Então Deus falando assim: olha, se você levar 32 mil homens e vencer, todo mundo vai dizer que foi coincidência, que eram os 32 mil homens, e os próprios 32 mil falaram: eu estava lá, nós vencemos. Aí Deus falou assim: você vai falar uma coisa para este povo, que os tímidos é aquele que sempre está olhando para baixo, pergunta qual o nome, ele fala: José. Qual é o seu nome? José. Qual? José. Qual? José. Ele não levanta os olhos, ele tem medo de agir, né? Ele tem medo de se expor, né? Enquanto tem uns que se expõem demais, que é exagerado, já é maligno, tem uns que se expõem demais, né? Entendeu, né? Tem uns que se expõem em demasia. Tem uns que tweetam: fui no banheiro. E tem aqueles que foram no banheiro, igual quando o Abraão mandou o Ismael ir embora da família dele, que nasceu Isaac. Sabe o que Abraão falou para o Ismael? Junta suas coisas, meu filho. Você tem 13... Mas pai, eu tenho 13 anos. Eu vou com quem? Ele falou: vai cagar. E Ismael foi com Agar embora. Então, presta atenção. Tem gente que ele coloca no Twitter tudo isso, né? Não é verdade? Espera aí, vou tomar banho. Isso é exposição. E tem os tímidos que não expõem nada, né? A Bíblia, você não pode ser demasiado nem exagerado. Você tem que ser equilibrado. Aí Deus falou: os tímidos e os covardes, os medrosos, vão embora. E quando o Gideão falou isso, a Bíblia só expressa isso, mas acredito que ele disse assim: olha, gente, a batalha vai ser difícil, o inimigo é forte, eles têm nos oprimido, e Deus manda dizer aqui, vai dar uma oportunidade, que os tímidos e os medrosos podem ir embora. Aí o pessoal começou a pegar as coisinhas, opa, uns falam assim: eu tenho mulher e filho para cuidar, e foi saindo, e aí o Gideão foi vendo aquele monte de homem saindo quietinho. Aí ficou 10 mil, ficaram 10 mil valentes. O cara falou assim: eu estou aqui, é nós, mano. Mas 22 foram embora. Assumiram a condição de covardes, de medrosos. Esses dias nós pregamos, sexta-feira passada, aqui sobre Hebreus 10, 35. A Bíblia diz que aquele que recua, aquele que se acovarda, Deus não tem prazer nele. Aquele que assume a timidez, que assume a covardia, Deus não tem prazer, porque Deus não pode agir através de covarde, Deus não pode agir através de tímido, Deus não pode agir através daqueles que não ousam. Tem gente que não ousa, né? Ah não, mas eu só tenho um talento, o outro recebeu 5, ele recebeu 3, eu recebi 1. Ninguém vai roubar. O que Jesus chamou aquele que enterrou um talento? Inútil. Deus não tem prazer. Ficaram 10 valentes, 10 camaradas que assumiam a responsabilidade, 10 camaradas que quem cantava mais alto em casa era ele, e o galo falava era ele, e 10 mil assumiram que mandava em casa. Sim ou não? Os outros 10 chegaram, os outros 22 mil chegaram, a mulher falou: chegou estrupício? Cheguei. Posso lavar a louça? Mas 10 mil valentes ficaram.
Gideão, Deus falou assim, olha, para que o povo não se glorie, tem 10 mil, mas 10 mil ainda é muito, eles vão se gloriar, é 10 mil. Olha, Gideão, leva ele para o lugar de águas, leva os 10 mil. Você sabe que a vida com Deus, você passa por provação, amém? A Bíblia diz que você deve passar por provação e ser aprovado. Você deve ter um coração em Deus. E ele leva esses 10 mil para a região de Lagos. E aí Deus fala assim, aquele não fala nada para ninguém não. Mas Gideão, fica observando. Aqueles que lamberem a água como um cachorrinho, você põe de lado. E aqueles que abaixarem e tomar água normalmente, enchendo a mão, você também separa, coloca a parte também. Aí o Gideão chegou lá e falou, pessoal, vocês andaram muito, pode beber água. E aí o pessoal foi, e o Gideão olhando. Aí depois de um tempo ele disse assim, quem bebeu água lambendo igual um cachorrinho? Aí o pessoal levantou, o Gideão falou, vem para esse lado. Aí foi 300 para um lado. Aí quem não fez isso, abaixou, vai para esse lado. 9.700 vieram para esse lado. Eu acho que eles falaram assim, olha lá, aqueles tontos lá, bebeu água igual cachorrinho. Aí Deus falou assim, fica com os 300 e manda os 9.700 para casa. Porque Deus falou, eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade. Eu preciso daqueles que entendam o meu mover, aqueles que ouvem a minha palavra. Vou explicar de novo o que aconteceu naquele dia. Muitos já sabem. O segredo, mais uma vez, está sob a palavra de Deus. Quando aqueles homens chegaram perto das águas e Gideão liberou eles para beber, Deus, falou ao coração de todos os 10 mil, abaixem e lambam a água. Aí 300 abaixaram e lamberam a água como um cachorrinho. Outros trouxeram na mão e lamberam como um cachorrinho. Os outros 9.700 abaixaram e beberam normalmente. Talvez tiraram aqueles copinhos, tomaram com o dedinho para cima. Sabe o que Deus chama? Homens com coração sensível à sua voz. Aqueles homens estavam debaixo da palavra de Deus e eles ouviram a voz de Deus. Só quem está sob a palavra de Deus, sobre a ordem de Deus, consegue ouvir a voz do Senhor. Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo, estou na igreja esse tempo todo, Deus não usa o pastor para falar comigo, Deus não usa o obreiro para falar comigo, Deus não fala comigo. Aí o que está acontecendo? É porque a pessoa não se quebra, não se aquebranta diante de Deus. Deus não fala com o coração endurecido, Deus fala com o coração aquebrantado. E como você aquebranta o seu coração? É quando você chega, tem hora que você tem que chegar, deitar, colocar a tua cara, a cara no pó e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Mas o homem é de dura serviço, Tem gente de dura serviço, que ele recebe palavra de repreensão e bate o ombro. Quando você se aquebranta diante de Deus, Ele vai falar o teu coração. Aí Gideão olha e sobrou ali 300 homens. Gideão, ele estava sobre a palavra de Deus, ele podia reclamar, Deus, só 300 Deus, como é que eu vou fazer com 300? 10 mil era bom, mas o Senhor me deixou 300. Ele não reclamou, ele chamou os 300 e diz assim, vocês vão, peguem trombetas, tragam trombetas, eu sei que todo mundo tem uma trombeta em casa, traz uma trombeta, traz cântaros e tocha, põe a tocha dentro do cântaro, e vem aqui que eu vou ensinar vocês. Ele dividiu o grupo em grupos de 100, ele foi comandando um grupo de 100, e ele disse, vocês vão fazer tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Você comanda, você vai para aquele franco, você vai para o outro franco, e esses 100 vão comigo. E tudo vocês vão ficar me observando. E tudo que eu fizer, vocês vão fazer. E quando chegar a hora, quando fizer o último ato, você vai gritar, pelo Senhor e por Gideão. Vocês vão gritar junto, pelo Senhor e por Gideão.
Isso mostra que ele não estava com medo. A paz de Jeová Shalom estava sobre ele. Ele estava debaixo da palavra de Deus. E só se vence, e só se prospera quando você está debaixo da ordem de Deus. Desobediência gera maldição. Obediência gera bênção. Se você já está na obediência, obediência mantém a sua bênção. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então preste bastante atenção. É obediência inteligente. Ontem alguém me questionou: pastor, mas eu tenho que obedecer a minha mãe que é louca, desvarada? Naquilo que é lícito, sim. Mas se ela mandar você matar alguém, você não vai. Porque a primeira obediência é ao Senhor. Né? Sim ou não? Quem está entendendo? Mas obediência gera bênção. Ele foi para a batalha. Aí reuniu, cercou, ele só numa noite, devagarzinho, cercaram o arraial. E a Bíblia diz lá que só de camelo dos medianitas cobria a areia do mar. Era como a areia do mar, que o exército deles era poderoso. Mas eles foram, e aí Gideão falou, quando preparou a trombeta, todos prepararam. E quando Gideão tocou a trombeta, todos começaram a tocar a trombeta. E aí Gideão mandou jogar os cântaros e quebrar o cântaro. Ao toque da trombeta, quebrava-se o cântaro. Aí você lê o texto e fala assim, mas o que aconteceu? 300 homens, o exército medianitas era muito maior, eles tocam a trombeta e eles quebram os cântaros. Como alguém pode vencer? O que é natural, presta atenção, o que é natural, você tem que fazer. Vou explicar algumas coisas para você entender. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Sentado? Hein? O que ele fazia? Ele estava batendo trigo no lagar, sim ou não? Se você olhar a Bíblia, Deus jamais chamou alguém que estivesse deitado em berço esplêndido ao som do mar, da luz, do céu profundo. Deus jamais chamou alguém vagabundo. Aquele que estava lá, acho que eu vou ser pastor para ganhar dinheiro. Deus jamais chamou. Se o camarada se aventurou, ele foi movido pelo seu ego maligno e por Satanás. Porque Deus, quando chama alguém, Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Pedro estava lá limpando as redes, havia voltado da pescaria, estava Pedro, Tiago, João, André, o irmão dele, limpando a rede. Estava o quê? Trabalhando. Mateus estava na coletoria, trabalhando. Deus jamais chamou alguém que estivesse parado esperando. Sei o que eu vou fazer. Tem um leão lá fora, por isso que eu não fui trabalhar hoje. Deus jamais chamou preguiçoso, porque o trabalho de Deus exige braço forte. Quando Deus chamou Josué, que era um trabalhador, e ele se sentiu abatido, o que Deus falou? Tão somente exorta-te e tem de bom ânimo. Se tem uma coisa que eu fico triste, é quando eu vou numa casa, um pai, ele deixa, o filho está lá, o filho não estuda, o filho não trabalha, o filho não faz nada e pede dinheiro, quer tênis de marca. O camarada não trabalha, não estuda, não faz nada, quer tênis de marca, quer camiseta da marca. Esse camarada, segundo Colossenses 3, se eu não me engano 10, não merece comer. Quem não trabalha não merece. Na verdade, eu vou, para você entender o versículo. Quem não gosta e não quer trabalhar não merece comer. Deus jamais chamou pessoas paradas, vagabundos, Deus usar essa palavra. Moisés fugiu e estava, quando foi chamado, estava fazendo o quê? Pastoreando ovelhas, estava trabalhando. Sim ou não? Deus chamou o Gideão e disse: tu és varão valente, vai com essa força sua,
vai com esse ânimo seu. Agora, esse ânimo só vai parar, mas eu sou contigo. A minha destra é contigo, a minha mão é contigo. Se a palavra de Deus vem para você, te dando um ânimo, creia, porque Deus é contigo. Amém? Deus levou aqueles homens para fazer o que era natural. Eles podiam tocar a trombeta e eles podiam quebrar aquele cântaro. Mas fazer com que aquele som de trombeta e o barulho de cântaros quebrados se fosse multiplicado para 1 bilhão de hertz no ouvido dos medianitas, quem podia fazer isso é só Deus. Amplificar aquele som como se fosse um som de um exército 10.000 vezes mais poderoso que eles, para espantá-los, o sobrenatural é só Deus. Você vai ouvir aqui sobre a tua palavra. Jesus falou, lançai a rede. E era natural lançar a rede, eles podiam lançar a rede. Fazer, depois do meio-dia, no sol quente, aquela rede voltar cheia de peixe, só Deus. Tirai a pedra, no caso de Lázaro, fazer o que era natural, qualquer um podia. Você pode ir lá e tirar a pedra, mas dizer para um morto que há 4 dias está fedendo, está cheirando, os bichos já estão carcomendo ele, dizer, Lázaro, vem para fora. E daquele milagre, eu sempre falo, de três milagres possíveis, Jesus fez 2. Porque um homem podia fazer, que era tirar a pedra. Aquela pedra podia rolar sozinho, o pessoal ia fazer assim, oh. Mas de 3, Jesus fez 2. Lázaro estava enfaixado, ele disse, Lázaro, sai para fora. O morto foi reconstituído na sua derme, na sua epiderme, nos seus músculos, na sua carne, nos seus órgãos. O espírito de vida voltou nele. Ele todo atado, não podia desatar. Ele veio flutuando a 1 centímetro do chão. Ele veio trazido pelo poder de Deus. E Jesus disse, pode desamarrá-lo, porque está aí Lázaro ressurreto. O sobrenatural, quem vai fazer na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso, faça o natural. Comece a jogar os cântaros, comece a tocar a trombeta, porque a glória do Senhor, Ele vai mover o sobrenatural na sua vida em 2015. Ele é a tua paz, Jeová Shalom é contigo, Jeová Shalom é com você. Creia nisso, coloque o seu coração na presença de Deus. Ele te chamou. Você não está sozinho. Ele dá paz, guerreando e vencendo sobre a ordem de Deus. Pela palavra você vai conquistar. Quer ver, para a gente encerrar? Abra aí em Hebreus capítulo 11. Você não está entre os 22 mil covardes, amém? Fala assim, eu não estou entre os 22 mil covardes. Eu não estou entre os 9.700 insensíveis. Eu estou entre os 300. Espiritualmente eu estou entre os 300. Porque Deus é comigo. Jeová é a minha paz. Olha o que o escritor de Hebreus fala sobre Gideão e outros homens. Versículo 12. 32, perdão. Quando ele fala sobre fé. 32. Esse texto fala sobre a fé, sobre os heróis da fé. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jetfé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, eu vou dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, só para você entender, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, então guarda isso, os quais por meio da fé, que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, eu estou colocando aqui para você entender, subjugaram reinos, praticaram justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Você viu? O Gideão se enquadra ali, que teve reino, subjugou reinos, fechou boca de leão,
Porque viveu debaixo da palavra de Deus, viveu por fé. Pela palavra de Deus, você vai alcançar milagre. Você crê nisso? Você vai prosperar. Você tem que dizer, 2015 é o ano da minha vitória. Eu vou estar debaixo do padrão. Não queira ser mais real do que o rei. Se a Bíblia diz, faça tal coisa, faça o que Deus mandou. Ah, mas vai chegar a pessoa que você mais gosta, que mais diz, a amigucha, que as meninas colocam na internet. Minha amigucha, meu S2. Né? Que é o coraçãozinho que forma o S e o 2. Pode chegar e dar uma ideia para você contrária da palavra. Ah, eu fiz para agradar meu S2, a minha amigucha, meu parça, como diz os homens. Fulano é meu parça. As mulheres amigucha, os homens é meu parça. E para o apaixonado é o S2. Com a perninha assim, né? Se essa pessoa chegar para você e falar, vamos fazer tal coisa, você fala, não, o que você me diz não tem valor, porque eu estou debaixo da palavra do Senhor, e sobre a palavra do meu Deus, prosperarei. Fique em pé. Prosperarei, transbordarei. Amém? Em qualquer direção, você vai prosperar. Você crê nisso? Deus vai abrir os celeiros para você. Vamos começar a abençoar fevereiro. Fevereiro, fala assim, morte, foge da minha casa, porque fevereiro terei vitória, assim como janeiro, a morte, a angústia, a opressão não terão domínio sobre a minha casa, porque o meu fevereiro será de vitória, será de prosperidade. Prosperarei, porque Jeová Shalom é comigo. E hoje eu faço aqui um altar ao Senhor, um altar de adoração ao Espírito Santo, ao Deus Filho, a Jeová, porque o meu fevereiro transbordarei das bênçãos, dos livramentos, da vitória, e em fevereiro eu manterei a memória daquilo que eu ouvi em janeiro e daquilo que eu ouvi para fevereiro, porque Satanás não vai conseguir apagar a minha memória espiritual, não conseguirá apagar a minha memória das promessas de Deus, porque o meu Deus, Ele é comigo e eu estou com Ele. Agora você vai dizer assim, ó, pelo Senhor, como... Não, guarda que eu vou falar. Você vai dizer assim, pelo Senhor e por mim. Você vai dizer seu nome. Por mim, José, por mim, Maria, por mim, Luzia. Como Gideão, eu vencerei. Amém? O povo não disse, pelo Senhor e por Gideão. Aí você vai dizer, pelo Senhor, por mim, seu nome, pela minha família, prosperarei. Amém? Quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Pelo Senhor, por mim, João Batista, pela minha família, prosperarei. Aplauda o Senhor. Senhor, abençoa fevereiro. Jeová Shalom esteja em fevereiro, Jeová Shalom. Jeová Shalom trazendo paz em janeiro, fevereiro. Esse projeto é forte, Senhor. Oh, Jesus, não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios. Em janeiro você não vai calar os lábios. Nem em fevereiro, nem em março, nem em abril, nem em maio, nem em junho. Nem em julho, nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. Você não vai calar seus lábios. Você vai profetizar.